Quais as atribuições de um município em relação às ações de meio ambiente? Essa é uma questão crucial e deveria estar no centro das discussões das eleições municipais deste ano. O Brasil, neste 2024, sofre com os efeitos diretos da crise climática: enchentes, queimadas, deslizamentos e ondas de calor. Portanto, entender as propostas dos candidatos para a área ambiental é essencial para que os eleitores façam uma escolha consciente. Não podemos nos dar ao luxo, em primeiro lugar, de termos líderes que neguem a realidade que a gente vive. E, em segundo lugar, nós termos líderes que não aceitem alocar e planejar recursos para que nós possamos conviver com essa realidade e lutar para que ela seja melhor. Então, esse processo é fundamental e é um ciclo que a eleição é uma parte importante, mas que ela não extingue o nosso processo de pressão cívica. O pior é que as questões ambientais também não aparecem como prioritárias para grande parte do eleitorado. De acordo com pesquisa realizada em agosto pelo Datafolha, na capital paulista, 20% dos eleitores indicaram a segurança pública como a principal questão a ser tratada pelo próximo prefeito. Em seguida, vem saúde e educação com 18%. Já as enchentes e ações voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas aparecem com 3% e 1%, respectivamente. Quando essa população precisa de emprego, precisa de transporte, precisa de educação, precisa de saúde, principalmente os que estão mais distantes dos centros periféricos, que percorrem 2 horas de ônibus para chegar ao centro da cidade, depois perdem, em média, 4 horas por dia em deslocamento, em trabalhos que, às vezes, não são tão bem remunerados, que exige, e tem um estresse, né, existe um estresse maior dessa população. Eu vejo que acaba não sendo uma prioridade na pauta do dia a dia. Apesar de alguns avanços ao longo de diferentes gestões em São Paulo, no que diz respeito ao meio ambiente, os planos de governo dos candidatos deste ano são bastante superficiais, especialmente no que se refere à mitigação dos efeitos da crise climática e ao desenvolvimento urbano sustentável. São pautas que precisam ser tratadas com urgência antes que novos desastres climáticos se repitam. São Paulo hoje está liderando em toda a América Latina a pauta de, por exemplo, o tema da eletrificação de ônibus. Isso é um tema relevante, muito relevante para a cidade, e esse é um tema que está passando ao largo do debate eleitoral. Quer dizer, uma situação muito específica na questão de mitigação, que é a ação específica da eletrificação de frota de ônibus, que poderia ser claramente uma pauta relevante, tendo em vista os pesados investimentos feitos e sendo planejados para essa área, e o tipo de efeito que se coloca para a população paulistana. A questão da gestão ambiental, a questão da preservação do meio ambiente, ela começa através da atitude do cidadão. Então, eu preciso primeiro formar o cidadão, educar o cidadão para a importância disso. Quando ele começa a praticar isso na casa dele, ele vai exigir que seja feito no seu bairro e vai exigir que seja feito na sua comunidade, no seu município. Mas a gente olha tudo com muito distanciamento da sociedade. Sabe, você olha para o cidadão como se ele não fosse um agente responsável pelo processo de mudança. A gente precisa reverter essa lógica.